no coração empoeirado do Egito, onde a areia guarda segredos milenares, uma história extraordinária estava prestes a ser desenterrada. O protagonista dessa jornada é o Dr. Samuel Correia, um arqueólogo renomado e um homem de fé inabalável. Para ele, cada fragmento de cerâmica, cada hieróglifo desgastado, era mais do que um artefato, era um eco da história da humanidade, um diálogo silencioso com o próprio Criador. Samuel acreditava que a arqueologia não contradizia a sua fé, mas a enriquecia, revelando a complexidade e a profundidade da jornada humana sob o olhar de Deus. Ele não buscava apenas tesouros, mas vestígios da verdade, peças do grande quebra-cabeça da existência. A sua mais recente expedição o levou a uma região remota do deserto ocidental, um lugar esquecido pelos mapas turísticos e evitado até pelos nômades mais experientes. Guiado por textos antigos e um forte pressentimento que ele interpretava como uma orientação divina, Samuel e sua pequena equipe montaram acampamento sob um sol implacável. As primeiras semanas foram de trabalho árduo e poucas recompensas. O deserto parecia determinado a manter seus segredos. Mas a fé de Samuel não vacilava. Todas as manhãs, antes do sol nascer, ele se retirava para orar, pedindo sabedoria e discernimento para ver o que estava oculto. E então aconteceu. Durante a escavação de uma área que parecia ser apenas uma formação rochosa natural, um dos trabalhadores sentiu o chão ceder sob sua pá. Com cuidado, a equipe removeu a areia e revelou o topo de uma estrutura de pedra, adornada com inscrições que não se pareciam com nada que já tinham visto. Não eram hieróglifos egípcios, nem escrita cuneiforme. Eram símbolos estranhos que pareciam se contorcer e pulsar sob a luz do sol. A emoção tomou conta do acampamento. Aquilo era uma descoberta sem precedentes. Poderia ser a entrada para uma tumba desconhecida, talvez de uma civilização perdida. Ao removerem a enorme laje de pedra que selava a entrada, uma lufada de ar frio e estagnado escapou das profundezas, carregando um cheiro de poeira antiga e algo mais, algo indescritivelmente triste. Samuel, com uma lanterna na mão, foi o primeiro a descer a escadaria íngreme que mergulhava na escuridão. Os degraus levavam a um corredor longo e estreito, cujas paredes eram cobertas por aqueles mesmos símbolos perturbadores. Mas foi o som que o paralisou. Um sussurro tão baixo que a princípio ele pensou ser o vento ou o eco de seus próprios passos. Era um murmúrio coletivo, uma sobreposição de vozes fracas e desesperadas, todas parecendo dizer a mesma coisa. Ele se aproximou de uma das paredes e, para seu espanto, o sussurro ficou mais claro, parecendo emanar da própria pedra. Ele podia distinguir palavras numa língua desconhecida, mas o sentimento era universal. Um lamento, uma súplica. Ele chamou sua equipe. Todos ouviram. O medo começou a se instalar. Alguns dos trabalhadores locais, homens supersticiosos, se recusaram a continuar falando de espíritos aprisionados e maldições antigas. Apenas alguns poucos, incluindo sua assistente de longa data, a doutora Isabel, permaneceram ao seu lado, igualmente perplexos e fascinados. O corredor terminava em uma câmara circular. No centro, não havia um sarcófago, mas um pedestal de obsidiana polida. Ao redor da sala, dispostas em nichos na parede, havia dezenas de criptas de pedra, seladas e cobertas com os mesmos símbolos estranhos. E era delas que os sussurros vinham, um coro de vozes fantasmagóricas, implorando em uníssono. Samuel se aproximou de uma das criptas e colocou a mão sobre a superfície fria. Instantaneamente, uma única voz
se destacou na sua mente, clara como cristal. Liberte-me. Ele recuou, o coração batendo forte. Isso ia além de qualquer descoberta arqueológica. Era algo sobrenatural. Isabel, sempre a voz da razão, sugeriu que poderia ser um fenômeno acústico, uma ilusão criada pela estrutura do lugar. Mas Samuel sabia que era mais do que isso. Ele sentia a dor, a angústia daquelas vozes. Como cristão, ele acreditava na existência de um mundo espiritual, de anjos e demônios, do céu e do inferno. Estaria ele diante de almas aprisionadas? Ou seria uma armadilha de uma força maligna? A dúvida o consumia. Sua curiosidade científica lutava contra seu instinto espiritual. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. Ele abriu sua Bíblia, buscando orientação. Seus olhos caíram sobre uma passagem em Efésios. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. As palavras ressoaram em sua alma. Ele percebeu que não estava enfrentando apenas um mistério arqueológico, mas uma batalha espiritual. As vozes não pediam apenas para serem libertadas. Elas exalavam um sentimento de engano e desespero. Ele retornou à câmara, desta vez sozinho, não com as ferramentas de um arqueólogo, mas com a fé de um crente. Ele se ajoelhou no centro da sala e começou a orar. Ele não orou pela libertação das vozes, mas pela luz de Deus, para expor a verdade, para quebrar qualquer engano. Ele orou em voz alta, declarando a soberania de Cristo sobre aquele lugar, sobre qualquer espírito que ali habitasse. Ele não sentiu medo, mas uma profunda autoridade que vinha de sua fé. Enquanto orava, os sussurros mudaram. O tom de súplica desesperada começou a se transformar em rosnados de raiva e frustração. As vozes se tornaram mais ásperas, mais hostis. Libertem-nos. Elas agora gritavam em sua mente, mas a súplica havia se tornado uma ordem cheia de malícia. A ilusão de almas sofredoras estava se desfazendo, revelando uma natureza muito mais sombria. Samuel entendeu. Aquelas não eram almas aprisionadas, precisando de resgate. Eram entidades enganadoras, presas ali por uma razão, tentando manipular o coração compassivo de quem as encontrasse para que fossem soltas no mundo. As criptas não eram túmulos, eram prisões. Os símbolos nas paredes não eram uma linguagem, eram selos, barreiras espirituais projetadas para conter o que quer que estivesse dentro. Ele continuou a orar, sentindo a própria atmosfera da câmara ficar mais pesada, mais opressiva. O ar ficou gelado e as paredes pareciam vibrar com a fúria contida. Uma força invisível tentava impurá-lo, silenciá-lo, mas ele permaneceu firme. Ele sabia que sua única arma era sua fé. Ele não estava ali para lutar com força física, mas para se manter firme na luz, para ser uma testemunha da verdade em meio à escuridão. Após o que pareceu uma eternidade, um silêncio profundo e absoluto caiu sobre a câmara. Os sussurros, os gritos, a pressão, tudo desapareceu. A paz que se seguiu foi tão palpável quanto a opressão de antes. Ao amanhecer, Samuel saiu da cripta, exausto, mas com uma clareza renovada. Ele explicou a Isabel e ao restante da equipe o que havia compreendido. Aquele lugar não era uma tumba a ser aberta, mas uma prisão a ser respeitada e deixada em paz. Eles tomaram a difícil decisão de selar a entrada novamente. Não como arqueólogos escondendo uma descoberta, mas como guardiões protegendo o mundo de algo que não deveria ser libertado. Eles documentaram tudo
o que puderam sobre os símbolos e a estrutura, na esperança de que futuros estudiosos pudessem entender a natureza daquela prisão sem cometer o erro de abri-la. Enquanto a equipe cobria a entrada com areia, devolvendo o segredo ao deserto, Samuel olhou para o horizonte. Sua descoberta não lhe traria fama ou fortuna. Não haveria artefatos para expor em um museu, mas ele havia encontrado algo muito mais valioso. Ele havia enfrentado uma escuridão antiga e, através de sua fé, havia compreendido a verdade. Ele aprendeu que nem todos os que pedem para ser libertados são prisioneiros da injustiça. Às vezes, as prisões existem por um motivo, e a maior sabedoria é reconhecer quais portas nunca devem ser abertas. Aquele dia, no deserto, marcou sua vida para sempre. Ele continuou a ser um arqueólogo, mas agora com uma compreensão ainda mais profunda de que o mundo visível e o invisível estão entrelaçados de maneiras misteriosas. E que a verdadeira sabedoria não está apenas em desenterrar o passado, mas em discernir as verdades eternas que ele contém. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos conteúdos. Até a próxima!